Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon, o Kelvin está com a gente, dê um oi para ele. E vamos para a nossa melhor aula. Vamos aprender sobre resistência à ditadura civil-militar no Brasil, os movimentos de resistência. Portanto, venha com lápis, caderno, caneta, venha com a gente para essa aula, onde nós vamos compreender as contribuições da sociedade civil nessa resistência ao regime militar. E vamos identificar o papel dos diferentes atores sociais nessa contestação ao regime civil-militar no Brasil. Combinado? Então, venha com a gente, vamos entender um pouquinho dessa resistência da sociedade civil. E para a gente começar, duas questões básicas para você ir entrando no clima da aula. Primeiro, você lembra quais foram as restrições impostas à liberdade de expressão durante o regime militar? Houve restrições? E ainda, você sabe quais foram os principais críticos do regime militar? Quais foram eles? A imagem te ajuda a ter uma ideia aí de restrição, né? Há uma ideia aí de se ficar calado, não falar nada, não ver nada. Muito bem. Então, quais foram as restrições impostas à liberdade de expressão? Houve a edição da Lei de Imprensa de 1967. Essa lei censurou rádio, TV, jornais. Então, não havia liberdade para se expressar sobre questões referentes a assuntos que o governo não permitia. Ainda, espetáculos artísticos também foram censurados. E os principais críticos ao regime militar foram artistas, jornalistas, intelectuais, estudantes, políticos da oposição e pessoas ligadas a movimentos sociais, além de outros grupos. Algumas dessas pessoas, nós vamos ver sobre elas nessa nossa aula, então vem com a gente. Para a gente começar, conhece esses artistas? Sabe quem são? Já ouviu falar de Geraldo Vandré, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso? Eles são importantes artistas da cultura brasileira. Esses dois da imagem, eles são Tom Jobim e Chico Buarque, no terceiro Festival Internacional da Canção, que aconteceu em 1968. Você sabe como as artes foram usadas para criticar o regime militar? Para fazer críticas ao regime militar, como foram usadas? Já teve acesso? Conversando um pouco sobre isso. Aliás, para falar sobre as artes e a crítica ao regime militar, nós temos a música Cálice. Ela foi composta para o show chamado Fono 73, da gravadora Fonogram, em 1973, portanto, que foi organizado no Palácio das Convenções do AMB, em São Paulo, em maio de 73. No dia do show, quando o Chico Buarque e o Gilberto Gil cantaram a música, começaram a cantar a música, eles tiveram seus microfones desligados. Na apresentação musical, os microfones deles foram desligados na música Cálice. A música, em diferentes momentos, serviu como forma de criticar, de crítica social ou de crítica política. Será que isso ainda acontece? As músicas no Brasil ainda podem ser usadas como instrumentos de crítica social? Você provavelmente conhece alguma música que faz aí alguma crítica social ou uma crítica política. E a música, sim, tem este papel também de fazer as pessoas refletirem sobre o que estão vivendo. Falando sobre música de protesto, portanto, essa importância da música como instrumento de reflexão, muitos cantores e compositores fizeram da sua arte uma forma de protesto contra a opressão e contra a violência no regime militar. A música, sim, foi usada como instrumento, portanto, de protesto. As músicas de protesto, elas abordavam problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos, e elas expressavam a ideia de construir uma sociedade que fosse igualitária e que fosse democrática. Aliás, nessa linha de ideia de uma sociedade mais democrática, de uma sociedade igualitária, contrária, portanto, ao regime militar, nós temos a imagem que você viu à direita da tela, que é do disco
de Geraldo Vandré, de 1968, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, que também essa música é conhecida como Caminhando, ou Caminhando e Cantando, uma das músicas de protesto aí mais famosas e mais utilizadas, contrárias ao governo militar no Brasil. Os artistas, eles procuravam muitos mecanismos para driblar a censura, enganar a censura. O que era essa censura? O governo tinha aí seus funcionários, agentes do governo, para fiscalizar tudo que se escrevia, falava, publicava, cantava. Então, tudo antes deveria ser autorizado pelo governo, como forma de evitar críticas contrárias ao governo. Então, os artistas tinham que usar nas suas músicas maneiras de driblar essa censura, não fazer críticas diretas para que essas músicas pudessem passar pela censura. Aqui nós temos um dos cantores desse período de grande destaque, que também fez músicas de protesto, Gilberto Gil, nos anos 1960. Falando sobre esses dribles à ditadura, um dos exemplos está numa das canções mais conhecidas do Chico Buarque, a música chamada Apesar de Você, que é de 1970. Essa canção, ela traz os seguintes versos: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Parece que na letra da música ele está brigando com uma namorada, mas na verdade ele está fazendo uma crítica ao regime militar, com a esperança de que esse regime militar chegue ao fim. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Exercício para a gente fazer sobre isso? Então, já que falamos aí de músicas de protesto, leia um trecho da canção Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Quais são as críticas presentes na música ao regime militar? Você já ouviu essa música Cálice alguma vez? Tendo a oportunidade, ouça essa música, como também a música anterior que falamos, Apesar de Você. Você vai perceber que essas duas letras, elas vão mostrar uma crítica velada, uma crítica disfarçada ao regime militar, como forma de driblar a censura. Essas músicas denunciavam os métodos de tortura e repressão que eram submetidos às vítimas para conseguir o silêncio dessas pessoas e o desejo dessas pessoas de se libertar dessas imposições feitas pelo regime militar. Portanto, denunciava tanto a repressão do regime militar quanto a tentativa de busca de liberdade contra
este regime militar, como a letra da música mostra, o cálice, que dá uma ideia aí tanto de algo que vai guardar o vinho, que parece muito com o sangue, quanto a ideia de um calar, não falar. Então há um drible da música aí para tentar passar pela censura. O teatro também foi muito ativo em denúncias aí do cenário social e na exaltação da luta contra a ditadura civil-militar. A cena teatral também teve muita importância. Grupos teatrais como o Teatro Arena e o Teatro Oficina, do diretor José Celso Martinez, eles realizaram montagens que defendiam a liberdade na política e nos costumes. Portanto, a cena teatral teve a sua importância na luta, na resistência civil à ditadura militar, como nesses casos, então, de defesa de mudanças na sociedade. Aqui nós temos um exemplo de uma cena da peça Roda Viva, escrita por Chico Buarque e que foi dirigida no Teatro Oficina por José Celso Martinez. Então, uma das peças aí que mostrava essa exaltação da luta contra a ditadura, exaltação da resistência à ditadura no Brasil. Além do teatro, o movimento negro também teve uma grande importância. A ditadura militar, claro, reprimiu os movimentos sociais contrários a ela, incluindo aí o movimento negro. No fim dos anos 1970, surgiu com importância o Movimento Negro Unificado, MNU. Esse movimento foi muito atuante, claro, na luta contra o racismo, porém também muito atuante na luta pelos direitos políticos e pela igualdade étnico-racial. Portanto, mais um movimento aí de contestação ao regime militar no Brasil, o Movimento Negro Unificado, muito atuante nos anos 1970 contra o regime militar. Exercício pra gente, leia esse texto comigo. Numa manifestação ocorrida em 1978, vários grupos negros reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo para protestar. Durante esse ato público, ocorreu a unificação das várias organizações negras, nascendo assim o Movimento Negro Unificado, MNU. Qual era a principal pauta de luta do Movimento Negro Unificado? Nós acabamos de falar, responde aí. Pauta de luta do Movimento Negro Unificado, MNU.
luta contra o racismo, mas também luta pelos direitos políticos de toda a sociedade em geral e por uma igualdade étnico-racial. Portanto, havia uma pauta específica da comunidade negra, mas também uma pauta de combate à ditadura militar no Brasil, as lutas do movimento negro unificado, mais uma parcela da sociedade em luta contra a repressão do regime militar no Brasil. E os indígenas? Também houve protestos aí nesse período contra a repressão. Os indígenas também, ao mesmo tempo que protestaram, também foram alvo da repressão e da violência no período. Muitos indígenas, eles foram atacados, foram mortos, foram presos, foram removidos de suas terras, de seus territórios, para a construção de estradas, para a construção de hidrelétricas nesse momento aí do milagre econômico brasileiro, ou simplesmente pela atividade agropecuária dos parceiros do regime militar. Portanto, os indígenas sofreram sim muita violência também nesse período do regime militar brasileiro. Lideranças indígenas, aliás, e mesmo apoiadores da causa indígena também foram perseguidos. Então, o movimento indígena, a comunidade indígena também sofreu, principalmente por estar ligado à floresta. Portanto, removidos de suas terras, aí nessa ideia de não atrapalharem o progresso econômico que o governo militar dizia estar trazendo para o Brasil. Acompanha comigo a leitura deste texto, que é um texto do líder Yanomami Davi Copenaua, esse relato que ele faz do projeto dos governos militares. Eu tinha ouvido gente da FUNAI contar que para abrir o trecho que liga Manaus a Boa Vista, os soldados tinham atirado nos Waimiri Atroari e jogado bombas em sua floresta. Eles eram guerreiros valorosos, não queriam que a estrada atravessasse suas terras. A partir da leitura do texto, como foi a relação entre o governo militar e os indígenas da Amazônia? Por este relato do líder Yanomami Davi Copenaua, como nós podemos perceber a relação entre o governo militar e os indígenas da Amazônia? Você percebe que eles também foram alvo da repressão e da violência no período militar. Muitos indígenas foram mortos ou foram removidos de seus territórios para não atrapalhar o desenvolvimento, o progresso, para não atrapalhar a construção de estradas, hidrelétricas ou mesmo para ampliar atividades agropecuárias. Então os indígenas também foram alvos dessa repressão e também ajudaram nas lutas
contrárias ao regime militar no Brasil. O que você viu nesta aula? Apesar da censura e da repressão, diferentes atores sociais, grupos sociais como artistas, estudantes, lideranças de movimentos sociais, pessoas comuns, enfim, todos esses reagiram às imposições do regime militar. Fizeram músicas, espetáculos teatrais, passeatas, enfim, mobilizaram pessoas para defender a liberdade de expressão e a igualdade de direitos, o respeito aos direitos civis por parte do regime militar. Então, houve sim atos de resistência, não só de resistência armada, mas de resistência da sociedade civil que se organizou para lutar por maior abertura política dentro do regime militar no Brasil. É isso, povo. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!